Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no meu canal, deixe os seus comentários, aperte o sino de notificação para todos. Deixe o seu like, meus irmãos, para o crescimento do canal. Meus irmãos em Cristo, fiquem até o fim para ouvir o que eu vou falar. Aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 24, o versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, possível for, enganarão até os escolhidos do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, primeiro, eu creio em todos os dons de revelação, todos os dons de profecia, eu creio nesses mistérios do nosso Deus. Mas, meus irmãos em Cristo, eu não acredito em profeta de redes sociais. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque os comportamentos desses profetas que tem por aí, em redes sociais, os comportamentos dele não transmite que eles são homem de Deus e mulher de Deus, entendeu? Não transmite que eles estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque essas pessoas, eles querem ser reconhecidos, eles querem crescer, usando o nome de Deus para ter lucro para o seu próprio interesse. Por quê, meus irmãos? Porque aqui na plataforma de YouTube é muito difícil a pessoa crescer falando a verdadeira palavra de Deus, falando a verdade, né? Eu louvo a Deus por quase 500 inscritos que já tem no meu canal, pela vida de todos vocês. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão chegando, estão se inscrevendo, porque se estão se inscrevendo porque gostam do meu trabalho de pregar a palavra de Deus. Mas poucas pessoas gostam de ouvir a verdadeira palavra. Agora, meus irmãos, se eu fosse um falso profeta, tivesse aqui nessa plataforma, falando, usando o nome de Deus em vão, revelando, profetizando, passando visão, passando revelação, falando de arrebatamento, que foi o céu, que foi o inferno. Se eu fosse um falso profeta, o meu canal estava parado, comecei o ano passado. Então, eu comecei o ano passado. Agora, meu canal já estaria muito alto, já tinha crescido. Do dia para a noite, o canal cresce. Por quê? Porque a maioria dos crentes, eles não gostam de ouvir a verdadeira palavra. A maioria só gosta de seguir os falsos profetas, os enganadores. Quando eu abro em YouTube, que eu vejo lá esse tema, arrebatamento, eu não abro esse vídeo. Pessoa foi no inferno e foi no céu, eu não abro este vídeo. Eu não assisto. Quando eu vejo lá, tive uma experiência com Deus e com o diabo, eu também não abro esse tipo de vídeo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a maioria, muito mais da metade, muito mais da metade, no meio de 100 pessoas, tira 3 pessoas que fala a verdade sobre os mistérios de Deus em redes sociais, em cima de altar de igreja. A maioria é tudo mentira e tem um espírito de engano, como eu falei aqui desses falsos profetas. Em Atos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16, Paulo e Silas subindo ao templo para orar, encontraram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e dava grande lucro para o seu senhor. E Paulo e Silas expulsou o demônio daquela mulher, aquele espírito de adivinhação,
E depois aquela mulher parou de dar o lucro para o seu senhor, e o seu senhor se revoltou contra Paulo e Sila e colocou Paulo e Sila na prisão e jogaram Paulo e Sila no cárcere, na prisão. E Deus deu o livramento para Paulo e Sila. Amém, meus irmãos? Vocês podem ler lá na Bíblia, está lá na palavra. Meus irmãos em Cristo, e muitas pessoas têm sido enganadas por essas pessoas, por os falsos profetas. Por quê? Essas pessoas têm sido enganadas, como diz aqui a palavra do Senhor. A maior revelação, meus irmãos, é a palavra de Deus. Por isso, eu estava conversando, e vou falar o que eu falei para um amigo meu, aliás, uma missionária, eu falei isso e falei para um amigo. Se eu prefiro, pronto, agora eu tenho 500, quase 500 inscritos pela misericórdia de Deus. Eu quero que o meu canal cresça. Eu quero que as pessoas compartilhem meus vídeos, assistam meus vídeos, gostem do meu trabalho, deixem os comentários. Eu vou amar, estou amando. Mas eu prefiro ter hoje 500 inscritos no meu canal, quase 500, eu falando a verdade, ensinando a verdade para vocês e falando o que está na palavra, e eu parti hoje, eu tenho descanso para a minha alma, e eu parti hoje não presta conta a Deus pela sua alma, entendeu? De que hoje, eu comecei o ano passado, se hoje vamos supor, se eu tivesse 10 mil inscritos, falando a mentira, mentindo, entendeu? Mentindo, tivesse 10 mil mentindo, e se eu morresse hoje, perderia a minha salvação. Então eu prefiro no pouco e ganhar e ter o descanso para a minha alma, e não enganar a igreja de Cristo. Não enganar você, não enganar você, não colocar você no abismo e não levar você para o caminho da perdição. Eu prefiro ter pouco, mas ensinar o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho do temor a Deus, da obediência a Deus, da obediência à palavra, o caminho da porta estreita, ter renúncia, você e eu se preparar para a vinda de Cristo. Eu e você, nós está preparado, falar com amor, falar com educação, falar com respeito, falar com temor em meu coração, e amor a você em Cristo Jesus, e amor pela sua alma. Então eu prefiro ser assim, porque esses falsos profetas aí, multidão acompanha eles, multidão segue eles nas redes sociais, multidão bate palma para ele, aplaude ele, mas eu quero saber se esses falsos profetas, como diz a palavra de Deus, se esses falsos profetas, a Bíblia diz que o fogo do inferno, o falso profeta diz: Senhor, Senhor, fiz sinal em teu nome, Senhor, curei em teu nome, Senhor, tive visão em teu nome, Senhor, eu curei, eu revelei, eu profetizei, eu fiz sinais, eu fiz maravilha, e o Senhor diz: apartar de mim, maldito, para o fogo, que eu não te conheço. Por quê? Porque os falsos profetas são os matadores de alma. Os falsos profetas são destruidor da igreja de Cristo aqui da terra. Entendeu, meus irmãos? Então, se você segue falso profeta, meus irmãos, saia fora desses falsos profetas. E para terminar aqui, é falso. Pastor, como é que eu conheço? Vamos supor, uma pessoa que está dentro de uma igreja, uma pessoa sobe em cima do altar e revela aquela igreja todinha. Ele sempre está revelando a igreja toda. Ele está nas redes sociais e ele começa a revelar a vida de todo mundo nas redes sociais. E ele usando o nome de Deus, irmão. Peraí, meu irmão. Peraí, minha irmã. É muito simples. É só nós pensar um pouco. Só nós imaginar um pouco. Pensar um pouquinho. Será que essa pessoa é tão santa assim? É tão pura assim? É tão espiritual assim? Para Deus estar disponível para essa pessoa toda hora que ele estiver de frente a uma câmera de celular para gravar, de frente a uma rede social, gravando para pôr a sua mensagem nas redes sociais, ou em cima, ou dentro da igreja. Será que essa pessoa é tão santa assim e Deus está disponível só para essa pessoa?
Deus está disponível só para essa pessoa, usar essa pessoa, Deus está disponível só para essa pessoa? Não, eu não vejo desta forma. A gente, para receber os dons de Deus, para Deus usar, não é quando eu quero. Não é quando eu quero ser usado por Deus. Aí é Ele que vai nos usar. Deus pode, eu creio nesse mistério de Deus, eu creio. Deus pode usar a gente? Pode, mas não de uma forma direta. Direto, dia por dia, minuto por minuto, segundo por segundo. A pessoa grava 3 vídeos numa rede social, 3 vezes Deus está usando essa pessoa. Todos os dias, todos os dias. Meus irmãos, só a gente pensar. Nem os apóstolos de Jesus, quando andavam na terra, era desse jeito. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento era desse jeito, não, meus irmãos. Entendeu? Então não precisa a pessoa ser muito espiritual, meus irmãos. Meus irmãos já me perdoem, já está em 11 minutos. Não precisa a gente ser muito espiritual demais para a gente entender esses mantos, entender esses mistérios de Deus. Porque a palavra de Deus diz, possível for, os falsos profetas vão fazer sinais de prodígio para enganar o povo de Deus. E Satanás se transformará em anjo de luz para tentar enganar o povo de Deus. Entendeu, meus irmãos? Tem gente que é dessa forma, meus irmãos. Por isso que eu não acompanho esse tipo de pessoa em redes sociais. Eu não acompanho. Falou de revelação, estou fora. Falou de profecia, estou fora. Falou de visão, de arrebatamento do céu, arrebatamento do inferno, foi o céu, foi o inferno, eu estou fora. Eu não acredito em nenhum desses tipos de pessoas. Não acredito em nenhum. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque a palavra de Deus me ensina eu ter vigilância. Eu saber quando vem de Deus, quando não é de Deus. Então, meus irmãos, existe pouco, no meio de 100 desses tipos de pessoa, sobra pelo menos 3 que é de Deus de verdade. Sobra, eu vou colocar 4. No meio de 100 profetas de redes sociais por aí no meio do mundo, sobra pelo menos 4. 2 homens e 2 mulheres. O resto tudo é falso. O que passa aí na rede social direto não me convence. Não me convence. E eu, minha pessoa, perder meu tempo para ouvir isso? Eu não perco meu tempo. Eu gosto de ouvir homens de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo, mulher que tem a graça de Deus de verdade. Mas esses tipos de pessoa eu não acompanho, não assisto, não escuto, não dou nem bola para eles. A verdade é essa. Só existe esses tipos de pessoa porque tem quem dá, tem quem vai assistir os vídeos, tem quem acompanhe eles, tem que dar ouvido a eles, tem quem empresta ouvido para ouvir as heresias deles, as bobagens deles, as mentiras deles, os enganos deles, tem quem escute. Enquanto isso, a verdadeira palavra, pouco quer ouvir, pouco quer escutar e pouco querem seguir homens de verdade e mulher de Deus de verdade. Poucos. Conheço aqui nessa plataforma de YouTube homens de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, pega a palavra, é igual a mim. É igual a minha pessoa. Os canalzinhos bem pequenininhos, não cresce. Poucos inscritos, mas são homens de Deus de verdade. Poucos inscritos, mas são mulher de Deus de verdade. Fala a verdade. Fala da salvação. Fala que a porta é estreita. Fala que o caminho é estreito. Fala que para a gente alcançar a nossa salvação, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter o amor a Deus, tem que ter o temor a Deus, tem que ter a obediência a Deus, tem que ter a obediência à palavra, tem que santificar as nossas vidas, tem que viver numa vida de obediência na terra. Essas pessoas têm poucos seguidores. Ainda louvado seja Deus que aqueles que estão aí para seguir, que são inscritos nos canais, louvado seja Deus, que são pessoas que gostam de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas, infelizmente, tem muitos que gostam de ser enganados. Eu conheço as pessoas que modam esses tipos de comportamento aí, de assistir esses tipos de falsos profetas, tem se dado mal. E tem gente que nem na terra está mais. Para seguir falso profeta e dar ouvido a falso profeta, já morreu, desceu à sepultura,
porque o falso profeta falou que Deus estava curando e Deus não falou nada. E a pessoa, para não procurar o médico, e Deus ainda teve misericórdia dessa pessoa, que eu conheci essa pessoa, cheguei perto dessa pessoa, aconselhei essa pessoa e o médico. Essa pessoa não quis, porque falou que foi Deus que falou. Aí eu fui e falei, Deus não falou. Ela disse, aí a pessoa bateu de frente comigo, teimou comigo, bateu de frente, eu disse, não, Deus não falou. Aí eu fui e falei, então vá procurar o médico. Ainda tem chance de você ser curada. Tem chance ainda, tem oportunidade, procura o médico. Não vou não, pastor. Deus falou comigo, Deus falou, Deus revelou. E foi, então tá bom. Passou um tempo. Quando foi procurar o médico, o negócio apertou. Quando foi procurar o médico, o doutor disse, é tarde demais. Pode voltar para casa, não tem mais jeito. Daqui, desenganou a mulher na hora. E a mulher, com poucos dias, desceu à sepultura. Modo falso profeta. Modo mentirosos. Porque a pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, de verdade, para ouvir mentirosos. Porque eu creio que Deus fala, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus mostra, eu creio nos mistérios do nosso Deus. Eu creio, eu confio. Mas nesses profetas de barulho, faz barulho, eu não acredito. Profeta de redes sociais, muito pior. Esses tipos eu não acredito. Entendeu? Eu não acredito, porque eu sei, para terminar, eu sei quando é Deus que fala, quando é Deus na vida da pessoa, ou quando é o espírito de engano, como eu falei lá em Atos Apóstolos, capítulo 16. Então, meus irmãos, fique com a mensagem em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Desculpa aí, meus irmãos, passou um tempo aí a mais a mensagem, porque precisava falar tudo que precisava de ser falado. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.